Fala pessoal do oitavo ano, estamos aqui para mais um vídeo para ajudar vocês na atividade de história da semana e continuamos falando sobre a Era das Revoluções, ali o século XVI, XVII, XVIII, onde nós tivemos mudanças importantes no planeta Terra, principalmente na Europa, que formaram um mundo como a gente vive hoje. Mudanças importantes e mudanças rápidas, em questão de décadas, o mundo mudou drasticamente. Nós falamos primeiro nas atividades anteriores sobre o iluminismo, que foi a mudança nas ideias, e agora nós vamos começar a falar, na verdade, sobre as mudanças nos modos de produção e na economia mundial, que começam pelas revoluções inglesas. Revoluções inglesas são três: a puritana, a gloriosa e a industrial. Na atividade dessa semana nós estudaremos somente a puritana e a gloriosa, porque elas vieram antes, criaram as bases para o fortalecimento de uma classe, a burguesia comerciante, que conseguiu pela primeira vez na história derrubar um rei através de uma guerra, que foi a Revolução Puritana, expulsar a família real do país e criar uma república na Inglaterra. Isso foi a primeira vitória da burguesia e a primeira vitória, digamos assim, da classe que significa o capitalismo, que é o sistema econômico que a gente vive hoje. E no poder, esses burgueses criaram as condições para que eles desenvolvessem, ganhassem muito dinheiro, lucrassem muito e começassem a investir esse dinheiro em produção de novas máquinas, que foram da origem às indústrias principalmente de tecidos, indústrias têxteis. Mas isso não foi sem muita briga, muita guerra, muita resistência por parte da monarquia e dos nobres, que eram as pessoas que estavam no poder antes. Muita briga com o antigo regime que se dizia, ou seja, a antiga forma de governar o país, a monarquia. Tanto que a Revolução Puritana vai ganhar, vai expulsar o rei do país, mas após a morte do líder da Revolução Puritana, que era o Oliver Cromwell, que está aí no texto de vocês, o rei vai voltar, o rei e a sua família, no caso os descendentes do rei que tinha sido morto durante a Puritana, vão voltar e vão tomar o poder, só que agora não mais com aquele poder de rei absoluto, mas com os poderes limitados, numa monarquia parlamentar, que é o modelo de governo da Inglaterra até hoje. Então vocês leiam o texto aí com atenção. Essa é uma atividade mais pesada, que é bastante texto, bastante informação, então vocês leiam com cuidado, com calma, sublinhando bem as partes importantes, e depois vamos para a atividade. É a seguinte: primeiro, qual a principal diferença entre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa? Elas têm uma diferença, embora sejam embates dos burgueses contra a monarquia, os acontecimentos nela, a forma que elas vão ocorrer, tem uma diferença bastante significativa, que é o que vocês vão colocar na 1. A 2. O que foram os cercamentos? Os cercamentos foram muito importantes enquanto a burguesia esteve no poder para o desenvolvimento das indústrias. 3. A importância das revoluções puritana e gloriosa é porque foram o primeiro momento da história em que uma classe conseguiu tirar uma outra classe de seu posto, fortalecendo assim Vocês têm lá no texto essas informações, vocês procurem. 4. Os membros do parlamento eram puritanos. Qual a diferença dos puritanos para os católicos? Puritano é uma vertente da religião cristã, ou seja, aquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo, em Deus. Só que os puritanos eles têm uma diferença para os católicos. Na Inglaterra houve uma cisão entre a igreja, ou seja, uma quebra entre a igreja católica e a igreja anglicana e puritana. Lá no texto tem o que é essa diferença entre puritano e católico. 5. As perseguições aos puritanos, ocorridas no século XVII na Inglaterra,
foram fundamentais para a povoação de um país muito conhecido atualmente. Que país é esse? Então, durante a Revolução Puritana ali, a monarquia vai perseguir muito esses puritanos e muitos vão fugir da Inglaterra e vão para a principal colônia da Inglaterra na época, que é um país que é muito poderoso atualmente, que se desenvolveu muito a partir daí, dessa Revolução Puritana e dessa fuga para esse país. Que país é esse? Está bem no finalzinho do texto lá, dê uma olhada, certo? Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp e até mais.